Apresentação, Carol Camurgi. Seja bem-vindo a mais um podcast Cola que é Sucesso. Eu tava com saudade de você. E para voltar em grande estilo ele, gente, o Dr. Alberto, ele que é professor, psicanalista com currículo extenso da Escola Freudiana de Vitória. Seja bem-vindo ao meu podcast, Dr. Alberto. Boa tarde, obrigado, Carol. É uma honra estar aqui contigo no podcast Cola que é Sucesso. Isso aí, o podcast mais visto do estado do Espírito Santo. E agora conta um pouquinho pra gente. Primeiro, para vocês que me acompanham, lembro da Lúcia Godoy, né, que também é sócia do Dr. Alberto, da Escola Freudiana, de Vitória, que fica ali já de Camburi. Ela veio, trouxe o livro, conversou com a gente. Um beijo para você, Lúcia. Tá sentindo falta? Depois você volta pra gente conversar mais. Mas agora fala pra gente, doutor Alberto, como tudo começou, né? Você que é psicanalista, você assim... E hoje ele veio vestido aqui, ó, até de... O Freud explica, vermelho, todo chique. Fala pra gente como tudo começou, né? Desde, sei lá, de como você quis ser psicanalista, começou como professor, primeiro foi psicanalista. Menina, sou professor, eu vou fazer 68 anos, eu sou professor há 52 anos. Eu comecei a dar aula, 52? Comecei a dar aula com 16 anos de idade. Uau! Curiosamente, eu sou formado em técnico de mecânica, e foi dentro da Aracruz Celulose, em contato com a psicóloga, que era psicanalista lá da Aracruz, que ela me colocou nesse maravilhoso mundo e eu me apaixonei. Sou psicanalista há mais de 20 anos. Então você começou como professor, estava a aula de? Primeiro eu comecei dando aula no supletivo, depois eu fui dar aula de mecânica, da parte técnica de mecânica. E dali me apaixonei pela psicanálise, fui estudar, aí fiz a faculdade, né? Para ser psicanalista tem que ter faculdade, eu fiz administração lá em Colatina e fiz o curso de psicanálise. Aí fiquei apaixonado. E aí, qual foi o estalo para o psicanálise? Porque a gente pensa assim, né? De repente você dava aula, tudo, de repente foi para a área da psicanálise. É interessante, Carol, que a psicanálise era tão profunda e modificou tanto minha vida para melhor. Tudo aquilo que meus pensamentos limitantes, tudo que eu achava que eu não podia, a psicanálise me fez me descobrir. Então, a psicanálise, ela é uma viagem para dentro da gente que acaba nos curando, certo? E foi aí que, ao fazer o curso de psicanálise, eu encontrei um médico maravilhoso, hoje para mim é considerado um dos gênios da psicanálise atual, uma lenda viva, né? Dr. Ulisses Moreira dos Santos, médico psiquiatra e principalmente psicanalista. E ele então me convidou lá em 2003 para a gente montar uma escola, bem lá atrás. E começamos a pensar no projeto. Em 2008, eu e ele juntamos um grupo de outros psicanalistas e fundamos o Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo. Certo. E em 2014, eu me tornei presidente do sindicato e Dr. Ulisses vice-presidente. Foi aí que veio essa ideia de montar uma escola que fosse completa. Que é a Escola Freudiana. Que é a Escola Freudiana de Vitória. Porque, embora o nome seja Escola Freudiana de Vitória, nós estudamos todas as linhas pós-freudianas. Melanie Klein, Jacques Lacan, Donald Winnicott, Bion, e outros grandes, Erich Fromm. Então, a Escola Freudiana de Vitória, ela não ensina só Freud, ela ensina psicanálise por completo. E hoje com quase 200 alunos, né, doutor Alberto? E mais de 2.000 alunos formados durante esses 10 anos. 10 anos de escola freudiana. 10 anos de escola freudiana e hoje, graças à tecnologia, nós estamos no mundo inteiro, porque hoje nós damos aula presencial, aula online. Online não é aquela AD gravada, é online mesmo, você interage, né? Ao vivo com o professor. A gente chama de presencial por videoconferência, né? Sim, que hoje em dia muita gente às vezes não tem tempo e acaba optando. E até híbrida, né? Que às vezes eu estou dando aula, sábado mesmo eu vou dar aula híbrida. Eu vou estar conversando com um grupo de alunos dentro da sala, base aí de uns 20 alunos dentro de sala, e os demais online em toda parte do mundo.
Então, olha só, então você não tem desculpa, né? Tem todos os tipos aí para você conhecer. E aqui fala um pouco da carga horária, que fala que isso é teórico de 800 horas, atividades complementares, análise pessoal. Então, ele trouxe um folder aqui para mim que explica muito, e às vezes a gente não tem ideia do que é uma escola, né? Pois é, e Freudiano. o próprio Freud falou que um psicanalista não se forma nos bancos de uma faculdade. O psicanalista, para se formar, ele tem que ter a teoria, por isso que nós temos essa carga horária aí que atende às exigências, né, de uma formação séria. Mas o psicanalista, o futuro psicanalista, ele tem que passar por análise pessoal, aplicar em si mesmo aquilo que ele está aprendendo, e depois que ele se forma, para se formar, ele vai depender de um supervisor, de alguém que tenha o preparo para ser supervisor e supervisionar os casos que ele está atendendo. E veja que na escola freudiana, nós exigimos no mínimo 50 sessões de análise pessoal e 25 de supervisão. E os nossos supervisores são formados na própria escola freudiana. Nós temos um curso para supervisores, que são aqueles psicanalistas já formados, Certo. que vêm preparar para supervisionar os outros. E no mundo inteiro é assim. O psicanalista, ele depende da análise pessoal, da supervisão e da teoria. A psicanálise, você está sempre em movimento, você está sempre estudando. E lembrando também que tem grupo de estudos, né? Que Tem, está falando aqui, tem grupo de estudo estudos. gratuito e online ainda também. Para quem está assistindo a gente, quer conhecer um pouquinho mais, fala aí. Exatamente. Nós criamos, ao longo desses anos, vários grupos de estudo, e esses grupos de estudos vêm muito em cima das demandas da sociedade. O primeiro grupo que a gente criou, que eu coordeno até hoje, né, é o grupo de estudo de casos clínicos, onde a gente, naturalmente, preservando a identidade, né, dos pacientes, nós trazemos casos clínicos que foram atendidos por Freud, que foram atendidos por outros psicanalistas, e até mesmo casos clínicos que nós atendemos, porém preservando sempre a identidade do paciente. Nós podemos lembrar que a primeira paciente que Freud supervisionou, ele não atendeu, chamava-se Berta Pappenheim. Mas o nome dela só foi revelado depois da morte dela. Ela foi atendida por Joseph Breuer, e Breuer a chamou de Ana O, porque ele pegou a primeira letra anterior, né, o B, né, de Berta, e botou, né, Ana, e o O, Pappenheim, né, ele colocou Ana O. É famoso esse caso, e o Freud, ele foi supervisor de Breuer, e essa é considerada a primeira pessoa analisada, né, tratada com psicanálise. E assim, é importante lembrar, que a gente estava até conversando antes, Roberto, que as pessoas têm que saber diferenciar, né, a psicanálise da psicologia. Qual é essa diferença? Pois é, eu costumo dizer, eu vou até falar aqui para vocês, né, que quem mexe com a nossa cabeça, além do cabeleireiro, lógico, né, isso inclusive não é fala minha, fala da Dercy Gonçalves, né? Então, você tem um médico que pode mexer com a tua cabeça, que é chamado de médico e psiquiatra. Ele tem que formar em medicina e vai fazer uma especialização em psiquiatria. Ele vai tratar do funcionamento cerebral e do equilíbrio, né, dos neurotransmissores através de medicação. Existe um outro médico também que mexe conosco, que é o neurologista. O neurologista, naturalmente, ele vai tratar da ligação entre o cérebro e todo o corpo. Tá? As ligações dos nervos, por isso chamado de neurologista. E Freud era neurologista. Freud, o criador da psicanálise, é verdade, médico e neurologista. Ele fazia estudos, né, dos neurônios. Depois dele veio, né, já lá atrás veio a psicologia. A psicologia, inicialmente, ela não podia clinicar. Era apenas um grupo de estudantes, de pesquisadores, para entender o comportamento humano a partir daquilo que o ser humano sabe de onde vem. Exemplo, eu posso ficar angustiado, triste, né,
Aborrecido porque perdi meu celular. Isso pode me causar até sintomas. Mas eu sei de onde está vindo a minha dor emocional. Sim, você sabe de onde que ela... Pois é. Já a psicanálise, ela trata daquilo que eu não sei racionalmente, porque a psicologia trabalha apenas aquilo que é racional. O Freud descobriu que o nosso psiquismo, ele tem uma pequena parte racional, que ele chama que é a menor parte, uma grande parte chamada pré-consciente, que é onde eu armazeno as memórias. Daqui uns dias, né? Eu vou lembrar aqui, eu falo, onde é que você estava? Eu estive com a Carol. Está arquivado no meu pré-consciente. E a maior parte do nosso psiquismo, ela é inconsciente. Nós não temos acesso a lembranças dela. Vamos pegar um exemplo de trauma. Se eu sofrer um trauma emocional muito forte, ele vai apagar da minha mente como se fosse uma amnésia, como se nada tivesse acontecido. Sim. E ele vai ser armazenado no inconsciente num lugar chamado recalque. Então, até quem já ouviu falar de pessoas, você é recalcada. Por quê? Sim. Porque são pessoas que elas não sabem por quê que elas têm aquela reação estranha. E esse conteúdo recalcado, ele pode voltar para o nosso pré-consciente ou para a nossa consciência em forma de sintoma. E esse sintoma pode ser queda de cabelo, pode ser dor de barriga, pode ser hematoma, sangramento, angústia. O sintoma ele pode ser psicoemocional, ou seja, as ansiedades, as angústias, ou psicossomático. Aí vem para o corpo, aí é que vem, né? Dor de barriga, vem sudorese, vem cegueira. Como que a mente, né, mexe com... Mexe. E o sujeito não sabe de onde vem. A psicanálise, ela vai lá buscar acessar esse trauma para que seja possível ressignificar. Eu posso pegar aqui um exemplo de um jovem, 14 anos que eu atendi, que ele, diante de um quadro verde, aqueles quadros, né, de escola, Sim. em determinado momento o quadro sumia. Simplesmente eu olhava para a parede e via a parede branca. Onde o professor ensina, o quadro negro que fala. Era o quadro negro, acabou ficando um quadro branco. Branco. E ele não conseguia ver nada. Então ele começou a sair da cadeira, ia conversar, e foi tratado como TDAH. Mas, como não funcionava, me encaminharam. Explica para quem está assistindo o que é TDAH. Transtorno porque de hiperatividade. Transtorno TDAH. Que é Que hoje em dia todo mundo fala, TDAH, hoje virou moda, né? E não é isso, né, doutor? Uhum. É porque a pessoa fica desatenta, ela fica agitada, ela fica... Então, esse é que é o chamado o TDAH. E esse jovem, então, o que nós descobrimos em psicanálise? Que quando ele era criança, volta aí de uns 8 meses de idade, o pai dele, que era professor, foi assassinado diante de um quadro. Olha. E quando essa criança, que provavelmente viu alguma cena, entrou em contato com algo que a professora escreveu, remeteu ele a essa sensação. Sem que ele soubesse de nada, porque ele era muito novo, ele passou a ter sintoma. E o primeiro sintoma é o que eu não quero ver. O que eu não estou engolindo. O que eu não suporto. E olha, com 8 meses, né? Porque a gente pensa assim que... Como é que faz? Como é que a psicanálise é lá? Claro que nem todo trauma é trauma de infância. Sim. E aqui nós estamos falando de trauma, mas o inconsciente também, ele armazena aquilo que é bom. Sim, com certeza. Nós temos uma parte chamada id, que se eu provo algo que é bom, eu quero repetir. Sim. Agora, e também o trauma, mesma coisa. Da mesma coisa. Só que o trauma me traz sintoma. E o excesso de prazer me traz compulsão. Ou seja, alimentar. Ou seja... Isso. Então, a psicanálise, o ambiente de trabalho do psicanalista é o inconsciente. Ele precisa aprender, primeiro com o primeiro e eterno paciente dele, que é ele mesmo, a ler o que está por trás do discurso do paciente. Não é o que o paciente me conta racionalmente. Porque racionalmente ele tem uma série de opções para resolver e não funcionam. Já ouviu falar assim, eu tenho dedo podre para marido, eu tenho dedo podre para emprego, eu tenho dedo podre... Por que é isso?
Na verdade, são marcações inconscientes que são trabalhadas dentro da psicanálise. E agora, não, tipo assim, é igual você falou desses traumas, eu vou falar com você uma coisa que lembrou minha filha. Minha filha, ela nasceu prematura e ela até hoje, porque como ela ficou na UTIM, que ela nasceu de 31 semanas, ela levava muita agulhada, né? Tipo de... Sim. Isso, logo, ela ficou quase 2 meses. E até hoje ela tem medo. Olha para você ver, ela não vai São- lembrar neném, mas o subconsciente, ela até hoje, Isso. ela não toma vacina, ela tem pânico. Para tirar um sangue dela, fazer um exame, é um... Então, é porque eu gostei do termo que você usou aí, subconsciente, né? Subconsciente, ele é um termo usado por Pierre Janet para descrever aquilo que está abaixo da consciência. Só que Pierre Janet ele foi para a linha da psicologia. Na psicanálise, nós dizemos que o subconsciente foi dividido em duas partes. Em pré-consciente, onde eu armazeno as memórias, e o inconsciente, onde eu armazeno aquelas memórias que vão ser esquecidas mesmo. Tem até um filme chamado Divertidamente, Sim, né? que as Que crianças ele traz, né, para onde vai essas informações. E é muito interessante, porque assim, a minha filha, ela mexe bastante com a criança, que tem, né, tem alegria, tem a raiva, tem o medo. A psicanálise ela é um excelente tratamento para ajudar também, né, a psiquiatria, a neurologia e aos grandes transtornos. Porque muitas vezes, vamos pegar o exemplo do autismo, né? O autismo não é uma doença, mas ao mesmo tempo é um transtorno. A pessoa que tem o autismo, ela vive, né, Mas você de forma acha, diferente. só para uma curiosidade, e também agora tem novidade lá na escola Tem a escola freudiana. Mas tem. antes da gente chegar, o autismo, antigamente, eu não sei se é porque as pessoas ainda não tinham conhecimento, né? Hoje em dia a gente tem muito mais casos de autismo. Aí tem autismo grau leve, que fala graus, né? Chama-se grau de suporte, né? E Qual o suporte pensa- necessário? 1, 2 e 3. E pensa que, na verdade, o autismo é só para criança. Não é. Não. Autismo tem adulto, tem adolescentes, né? Eu supervisionei uma psicanalista que atendeu uma autista já adulta, que inclusive o filho também já adulto autista, né? E essa paciente da minha supervisionanda conseguiu concluir um doutorado, e com louvor. O autista, por eles terem hiperfoco, eles são excelentes. Dizem que o Messi é autista. E são excelentes alunos, né? São pelos que- excelentes. E aí tem as dificuldades. Mas tem gente que, por exemplo, descobriu o autismo depois de muito tempo. É porque o que acontece, eu vejo isso como a medicina, né? A ciência, ela vai evoluindo, né? Aí você passa a ter meios para diagnosticar corretamente. Tanto que a medicina ela tem 2 códigos internacionais de doença. Um é o próprio CID, né? Hoje CID-11, e tem um que é só para os transtornos mentais, que ele é americano, que é o DSM-5. Então, esse código é que ajuda o profissional a diferenciar e diagnosticar corretamente qual é o transtorno que a pessoa tem. Tanto é que não se fala mais em doença, se fala em transtorno. Então fala aí na novidade agora pra gente. Pois da é, e a escola freudiana, né, eu criei um grupo de estudo, já tem mais de 2 anos, né? Lá nós criamos grupo de estudo e grupo de pesquisa, são diferentes, tá, gente? Grupo de estudo, você vai pegar é quase como fazer um mestrado, você vai pegar um tema, vai estudar aquele tema. No grupo de pesquisa, nós vamos pesquisar algo. Então, criei 2 grupos de pesquisa muito especiais. Um foi para pesquisar a origem psíquica da doença de Alzheimer. Inclusive, faz parte da minha tese de doutorado, certo? Então, a doença de Alzheimer foi a pesquisa que eu fiz para a defesa de tese de doutorado em psicanálise. E eu criei um outro para pesquisar o autismo, até por demanda de pacientes, demanda de psicanalista. E nessa pesquisa, nós acabamos criando lá na escola um curso de pós-graduação em psicanálise do autismo, Olha que legal. específico para quem quer trabalhar com autismo. Claro, não é aberto também para qualquer profissional. Se eu sou um professor
de escola pública, de escola de criança, não precisa ser só de criança. Se eu lido com pessoas autistas, essas especializações facilitam muito. É interessante, Carol, que o psicanalista, para ser psicanalista, a pré-condição é que ele seja graduado em qualquer área. O Freud não deixou que a psicanálise fosse atrelada à medicina. Sim. A psicanálise não é um saber da psicologia. A psicanálise é uma ciência e um tratamento totalmente independente. Então, para você fazer psicanálise, você não precisa ser psicólogo, né? Nem Isso que é psicólogo, interessante. nem médico. Você pode ser formado em teologia, em filosofia, em engenharia, em qualquer área. Né? Desde Isso é que no você mundo inteiro. estude e aprofunde lá Agora, na você escola tem que, freudiana. você tem que fazer, você tem que ser graduado, e você vai fazer então um curso de formação. No nosso caso, o nosso curso, ele além da formação em psicanálise, ele também dá a pós-graduação em psicanálise. Lembrando que pós-graduado em área nenhuma está autorizado a atuar. Agora, vai servir, né, como pós-graduado até para quem trabalha em serviço público precisa, né, de pontos disso aí, né? Mas a formação, ela depende do tripé. Um aluno nosso, ele só se torna psicanalista se ele cumprir o tripé analítico. A formação, Sim. a análise Carga horária. pessoal e a supervisão. E os cursos que eles administram, gente, estão aqui, é psicanálise clínica, né? Perfeito, que é o nosso carro-chefe, né? Analista é o de principal. data e supervisor clínico. Isso, para a O que gente é atender analista de data? Fala pra gente. O analista de data e supervisor clínico é aquele que vai acompanhar primeiro o aluno que está em formação, por isso ele vai ter que ser didático para supervisionar e, ao mesmo tempo, ensinar, mostrar, provar tecnicamente que aquele manejo está correto ou incorreto, certo? E supervisor, como em qualquer área, né, é aquele sujeito que tem uma visão super, né, aquele que enxerga além do profissional, muito necessário. Então, o analista de dados supervisor, ele tem que ter essas duas qualidades. A qualidade de ajudar o analista a manejar corretamente, a entender corretamente o paciente, a interpretar corretamente o que está por trás do discurso, e, ao mesmo tempo, ele tem que mostrar tecnicamente o que o analista fez. E o neuropsicanálise clínica. Neuropsicanálise são, digamos assim, é o que está de mais moderno, né? Onde nós trazemos o conhecimento da neurologia. Mas aí não precisa ser neurologista. Não precisa. Porque nós temos que ter aquele entendimento do funcionamento, né? Das inter-relações dos neurônios, né? E com a análise. Lembrando que a análise não é terapia, é interessante. Sabia que psicanálise não é terapia? Psicanálise é análise. Você pega o que está na mente do sujeito e analisa. Né? Você divide, é o contrário da síntese, né? É muito, gente, é muita coisa, né? É incrível, assim, eu acho. E também tem terapia familiar e sistêmica. Perfeito. Nós criamos esses cursos de terapia familiar porque, veja só, no consultório, o que mais vem para nós são os relacionamentos. E relacionamento não é só relacionamento conjugal, é o relacionamento com o emprego e o relacionamento dentro da família. Porque o relacionamento, a gente pensa, é só relacionamento casal, não é? Quando a gente fala em relacionamento, você já pensa logo em eros, né? Amigo de trabalho, relacionamento. Sim. Né? Vários tipos de relacionamento. Perfeito, Carol. E também tem psicanálise de criança e de adolescente. Claro, né? Não tem como a gente deixar de ter uma especialização na infância, porque ali está a base da nossa estrutura. Como nós seremos estruturados na infância, aquilo vai servir de base para a nossa vida inteira. E como que a criança, né? Porque é isso que eu falo, gente. As pessoas falam assim, mas eu preciso de psicanálise, de psicólogo. Gente, acho que todo mundo precisa entender mais. Porque quando você começa a entender,
Você é uma outra pessoa. Eu tô só que criança, por exemplo, a minha filha, como eu te falei, que nasceu prematura, que teve problema, e ela tem uma dificuldade, ela é inteligentíssima, mas está com uma dificuldade de aprendizado. E assim, e a gente tem que ver por quê. Porque ela é uma criança inteligente, uma criança Sim. que articula mais no aprendizado. Então a gente tem que ver o que né, ir lá para saber o porquê desse motivo. Então, por isso que é importante, né? Você. Lá no século XVII, um grande psiquiatra, né, bem antes de Freud, né, chamado François Louret, ele dizia o seguinte, que até, né, na fala insana dos psicóticos, a gente vai encontrar uma resposta para os sentimentos dele. E François Louret, lá atrás, ele está falando do inconsciente. Tem outro grande nome que vai falar do inconsciente, foi o Blaise Pascal. Blaise Pascal ele diz o seguinte, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que significa isso? Ele está falando do nosso inconsciente. E a criança, para se comunicar, ela não comunica igual adulto. Aí é que uma grande psicanalista chamada Melanie Klein e depois um médico pediatra, também psicanalista, chamado Donald Winnicott, foram encontrar caminhos de interpretar o dizer da criança. E a criança fala através do silêncio, ela fala através da brincadeira, ela fala através dos jogos e fala também através dos sintomas. E também tem a clínica, como ele já falou, de psicanalística do autismo, né? E a hipnose clínica. Pois é, menina. A psicanálise, ela nasce com a hipnose, né? O Freud, quando foi fazer uma especialização na França, com o grande doutor Jean-Martin Charcot, Charcot tratava a histeria, né, os sintomas histéricos com a hipnose. Depois Freud e Breuer passaram a tratar as pessoas com a hipnose. Até que Freud descobriu que a hipnose era limitada devido a uma força chamada resistência. Se eu fico com vergonha de me abrir, nem na hipnose eu faço isso. Aí é que ele muda, então, para a técnica chamada livre associação, onde você fala o que quiser e o analista, ele vai interpretar essa sua fala. Você vai dizer com maior facilidade. E outra que você falou aí, além da hipnose, né? Eu falei do autismo. Que você O já autismo, tinha falado. eu quero te dar um spoilerzinho, tá? Então vamos que o nosso tempo ali já está. Está acabando? Um spoiler rápido, tá? Dentro das minhas pesquisas, eu seguindo aquela ideia de François Louret, junto com a equipe lá dos Estados Unidos, né, na Flórida, hoje do Texas, né, nós desenvolvemos uma técnica de tratamento do autismo, utilizando um objeto de comunicação, um intermediário. Esse intermediário nós chamamos de avatar. E esse avatar, diferente do objeto transicional e do objeto autístico, ele é o elemento que vai conversar, dialogar com o paciente autista e conosco. Olha, que legal. E as matrículas já estão abertas aí para a próxima turma? Matrículas abertas para a próxima turma, que começa em fevereiro, né? Vocês podem, né, entrar em contato lá com a Escola Freudiana de Vitória, no site, tá certo? Também no Instagram. Também está no Instagram. E se matricularem. E aquele que quiser conhecer pode participar dos diversos grupos de estudo que nós temos, né? Gratuitos, para conhecer né? a escola. Entrando em contato com a escola, a gente vai te colocar no grupo do WhatsApp ou vai te mandar o link para fazer estudos da obra de Freud, para fazer estudo de casos clínicos, para fazer estudo de autismo e outros. Cada grupo, à medida que vão surgindo os grupos, nós vamos também divulgando. Eu ganhei um presente, gente, lindo essa caneca aqui da Escola Freudiana. E tem adorei, Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
Que é o Carticus. Não, é Carl Gustav porque eu não tô Jung, conseguindo. né? Carl Gustav Jung, né? Carl O grande Gustav, o Jung, tá. o grande psicanalista, aquele que nos ensinou os arquétipos, né? Então, foi o primeiro presidente da mais antiga e mais importante associação de psicanalistas, que é a IPA, né? A Associação Internacional de Psicanálise. E, gente, para você que não conhece a escola freudiana, ela fica em Jardim Camburi. Vai lá, tem vários cursos aqui, eu passei para vocês, várias turmas, grupos de estudos. Então, tem tudo que você precisa aí, ó. Temos Chave, inclusive, ano Carol, a chegando, clínica virar a social. chave. Nós temos a clínica social, em que nós fazemos atendimento gratuito para a comunidade. E temos também o atendimento, né, pago lá pelos psicanalistas formados, né, lá na Escola Freudiana. Então passa lá, tenho certeza que você vai gostar. Virada de ano, virada de chave. Vai lá tomar um Embora café que conosco, bora, né, doutora? vai lá tomar um café conosco. Lá a mesa do café está sempre pronta, Carol. Ou seja, Eu queria muito agradecer a sua presença. Acho que você tem muito a nos ensinar. Eu acho que esse tema para todo mundo é muito importante. Sim. Desde, como você falou, desde a criança até o estado mais adulto. Até o idoso, né? Que a gente vai trabalhar, né? Lá trabalhar com Alzheimer, né? Pois é, então assim, pensa nisso, gente. Eu acho que a mente, ela coordena tudo na nossa vida. Né? Acho que quando você está bem consigo mesmo, você consegue superar todos esses desafios. É isso. E quem quiser fazer parte futuramente da Academia Mundial de Ciências Humanas, eu sou um dos membros da academia, fazer a psicanálise e fazer o doutorado igual eu fiz, aí você poderá, né, também fazer parte dessa maravilhosa. Se você quiser mandar seja um cientista. E se você quiser mandar pergunta pra gente, manda lá pro colaques@gmail.com, que depois o doutor Alberto responde que ele volta aqui de novo, não é isso, doutor Alberto? Claro que sim, Vamos Carol. brindar aqui, Cola, que é sucesso, Cola no meu podcast. Eu falei que ia voltar em grande estilo ali naquele do meio, eu tô olhando lá. Isso. Ó, Cola que é sucesso, Escola Freudiana. Apresentação: Carol Camurugio.